Aliás, o Manifesto Comunista tem uma seção no seu final para combater a esquerda, mais ainda, para combater os socialistas e comunistas então dominantes. O Manifesto Comunista, em termos de corrente organizada, só critica as organizações socialistas, comunistas, então existentes, ou se quisermos usar esse termo, a esquerda da sua época. O marxismo surge a serviço de atacar a ferro e fogo as concepções socialistas, comunistas ou de esquerda, que, partindo de uma compreensão equivocada dos acontecimentos, produzem, estão a serviço de tarefas igualmente equivocadas que levam à derrota, à desmoralização. E continua Marx: contudo, esses cavalheiros, como já demonstrado, estão cheios de ideias burguesas e pequeno-burguesas. Num país tão pequeno-burguês quanto a Alemanha, há certamente alguma justificativa para tais ideias. Então Marx está dizendo: eu entendo que existam tais ideias e tais concepções num país como a Alemanha, mas, diz Marx, somente fora do Partido Social Democrata dos Trabalhadores. Então o que Marx está dizendo? Se esse grupo continuar pensando assim, tem que correr com ele para fora da organização. Tá? Se os cavaleiros constituírem eles mesmos um partido social-democrata pequeno-burguês, estão inteiramente dentro do seu direito. Tá? Nesse caso, poderíamos negociar com eles, de acordo com as circunstâncias, compor uma aliança com eles. Então, para lutar por aquilo que nós temos acordo, nós podemos lutar junto, não tem nenhum problema. Nesse sentido, não é divisão. Nós marchamos juntos e golpeamos separados. Porém, dentro de um partido dos trabalhadores, eles são um elemento de corrupção. Então, Marx está defendendo: corram com esses caras para fora dessa organização, desse partido. E ele termina, o último trecho que eu vou ler: a emancipação dos trabalhadores deve ser alcançada pelos próprios trabalhadores. Assim, não podemos cooperar com homens que dizem abertamente que os trabalhadores são muito ignorantes para se auto-emancipar e devem primeiro ser emancipados de cima, pelos membros filantropos das altas e baixas classes médias. Se o novo órgão do partido adotar uma política correspondente à opinião desses senhores, ou seja, se a posição que a maioria do Partido Operário Social Democrata e dos Trabalhadores assumir for a posição desse grupo, tá? O que Marx propõe fazer? E nesse sentido, em termos de conteúdo, né? Se é burguês e não proletário, diz Marx, então tudo que podemos fazer, muito embora lamentamos isso, será nos declararmos publicamente em oposição a ele, ou seja, ao Partido Operário Social Democrata Alemão, e abandonar a solidariedade com a qual temos até aqui representado o Partido Alemão no exterior, mas esperamos que isso não venha a acontecer. Então Marx vai mais longe. Esse grupo, se continuar com esse programa, se continuar pensando assim, que seja arrancado para fora do Partido Operário Social Democrata. E se quiserem, constituem outra organização. Eles têm o direito de o fazer. Agora, se a maioria do Partido Operário Social Democrata Alemão tornar adepto dessas ideias, nós, Marx e Engels, que escreveram essa mensagem, saímos fora dessa organização, não a mais defendemos, né? Porque eles tinham um apoio formal, eles estavam morando na Inglaterra e o partido atuava na Alemanha. Eles não participavam dos seus órgãos internos, mas nós arrancamos a nossa solidariedade, nos declaramos em oposição a esse partido, esperamos que isso não aconteça, vamos batalhar para que não aconteça. Mas se acontecer, nós estamos fora. Tá? Então, meus caros, esse texto aí, escrito por Marx já no final da vida, né, no finalzinho dos anos 70, mostra as mesmas concepções, até mais elaboradas e mais envolvidas do que aquelas que ele já apresenta na mensagem lá em 1850, no interior da Liga dos Comunistas. Então fica claro para vocês, tá, que eu não concordo com a ideia de que todas as pessoas que abstratamente, né, se juntam à auréola do suposto marxista devam estar unidas. Não, tem que estar unidas quem tem uma compreensão comum nos aspectos essenciais dos acontecimentos e, portanto, das tarefas que estão colocadas. E essa compreensão comum que caracteriza o marxismo é a impossibilidade de ajustar o capitalismo, é a impossibilidade de consertá-lo e a necessidade da revolução. E uma revolução que, pelas características do próprio socialismo, do capitalismo, só pode se dar por meio da organização da classe trabalhadora no geral e da classe operária como seu núcleo central. E atuando sempre com independência, junto com os grupos pelo qual nós concordamos com aquela luta pontual que se faz naquele momento, mas sem jamais confundir o discurso dessa organização com os das outras, até para que as pessoas possam tirar as conclusões a respeito das soluções ilusórias que são feitas pelos
falsos irmãos do comunismo, como chamava Marx essas correntes em vários momentos, esses irmãos falsos do comunismo.